E nós que ficamos aqui, peço para que você abra a sua Bíblia, no texto de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler juntos esse texto, vamos meditar nele. Os adolescentes também, peço perdão aos adolescentes, acabei esquecendo deles. Geralmente eu esqueço das crianças, né, irmão? Hoje eu esqueci dos adolescentes. Depois eu converso, tá bom. Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje juntos no texto de Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso número 12. Filipenses capítulo 1. A partir do verso de número 12. Nós vamos ler do 12 até o 18, tá, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então vamos ler. E o texto diz assim. Verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Verso 17. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Até aqui. Oremos mais uma vez. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que nós possamos, ó Deus, desenvolver um coração sincero e que possamos viver em Cristo, Pai. Que a nossa vida não seja pautada naquilo em que a gente acha ou naquilo em que a gente acredita, mas que a nossa vida, Pai, seja pautada em Ti, na Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. É assim que eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar vocês a fazer um exercício juntamente comigo aqui. Imagine a seguinte situação. Você, amanhã, nosso prefeito decidiu que o cristianismo é uma seita, uma heresia, é proibido ser evangélico, é proibido ser cristão na cidade de Marília. E por conta disso, a igreja, a IPI Cavalari, é levada presa. Nós somos presos. Então imagine você, dentro de uma cela, você preso, sem o seu direito de ir e vir, sem poder desempenhar todas as suas funções aí na sociedade. Você está preso, você não pode se locomover. E qual seria a nossa atitude em relação a isso? Qual seria a nossa reação diante disso tudo? Uma reação feliz? Obrigado, Senhor, eu fui preso. Ai, que bom. Isso é muito gostoso. Glória a Deus, eu estou aqui dentro da cela. Será que a nossa reação seria essa? Ou a gente ia ali fervorosamente, não, eu vou orar, porque se eu estou aqui, eu vou orar mais ainda. Eu posso responder por mim, irmãos. Certamente eu não faria isso. Certamente essa não seria a minha atitude. Certamente eu iria murmurar. E Paulo, meus irmãos, aqui na carta de Filipenses, ele está vivendo exatamente essa condição. Paulo está preso, ele não possui o seu direito de ir e vir, ele não pode se locomover, está dentro de uma cela. A prisão aqui é uma prisão domiciliar. Não é aquela prisão domiciliar, que tem lá Paulo está lá vendo o home theater, assistindo, passando no Netflix, assistindo um Prime Video. Não, Paulo não está assim. É uma cela. Paulo ali está vivendo um momento de aflições e de sofrimentos. O texto fala sobre isso. Nós vamos falar sobre isso já já. Mas Paulo está nessa condição. Paulo está preso. E pior, irmãos, Paulo está preso não porque ele fez algo de errado. Aliás, ele é preso aqui por conta do Evangelho. Ele fala no texto, eu estou preso, eu estou nessa condição por conta do Evangelho. O meu direito de ir e vir foi cerceado por conta
de Cristo, por conta que eu estou propagando a mensagem de Cristo. A gente sabe que isso não é errado. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem pura, santa e que gera vida nos corações. A gente sabe disso. E Paulo também sabia disso. E por isso que ele pregava a mensagem do Evangelho de uma forma tão fervorosa. Por isso que Paulo faz as suas 3 viagens propagando o Evangelho para com gentios. Mas Paulo está nessa condição, preso por conta do Evangelho. Justino Martin, no seu livro A Era dos Mártires, ele vai falar que você que fez John Knox, você vai se lembrar agora, né? O povo judeu, o povo de Israel, constantemente, no tempo, né, na linha do tempo da história, vinha desobedecendo a Deus, não observando a lei. E por conta da sua desobediência e da sua não observância da lei, Deus os leva para o exílio, Deus os leva cativo, Deus faz com que os inimigos invadam a nação de Israel. O povo é dizimado, o povo o povo se propaga, eles não têm mais um lugar de adoração, o templo fora destruído. E aqui o Evangelho é tido como, a prisão de Paulo acontece por conta do Evangelho, porque o Evangelho é tido, o cristianismo é tido como uma seita. Porque os fariseus, os mestres da lei, os escribas, pensam da seguinte maneira: bom, se a gente, no passado, desobedeceu constantemente, e o povo sempre entrou em crise por conta da desobediência, esses aí que agora estão falando do Messias, estão com esse novo judaísmo aí, que mais para frente seria chamado de cristianismo, esses daí também estão fazendo a mesma coisa, então a gente tem que calar a boca deles. Então o cristianismo era tido como uma seita, como uma religião que estava, na verdade, não fazendo a observância da lei. Por isso que Paulo é preso aqui. Por mais que ele não esteja fazendo nada de errado, os fariseus acreditam que aquilo ali é errado. Tudo bem, irmãos? Então Paulo está nessa condição aqui de preso, ele não consegue ir e vir. Só que mesmo assim, Paulo adora a Deus. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o texto de Filipenses, vai dizer que a alegria e a satisfação em Deus são ultra circunstanciais. Ou seja, não depende das circunstâncias em que nós estamos vivendo. O Evangelho transcende tudo isso. Transcende a circunstância do momento, seja ela qual for. E a carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, por mais que tenha esse plano de fundo, de Paulo estar preso, Paulo está com a sua liberdade cerceada, é uma carta marcada pela alegria. A carta de Paulo é conhecida pela alegria. Hernandes Dias Lopes, assim como Hernandes Dias Lopes fala sobre a ultra circunstância da alegria e da satisfação em Deus, que não está atrelado a isso, ele também fala que Paulo expressa toda a sua alegria para com os filipenses aqui, assim também como os filipenses demonstram esse amor para com Paulo. Paulo, pregando aos filipenses na verdade é a igreja que mais se mantém fiel ao ministério de Paulo, desde o início até o final do ministério. A carta de Paulo é escrita porque Paulo recebe Epafrodito, que veio trazer mantimentos dos irmãos de Filipos. Então há esse amor mútuo de Paulo para com os filipenses e dos filipenses para com Paulo. A carta de Paulo é conhecida como uma carta de alegria, uma carta de satisfação em Deus, uma carta de proximidade. Há a proximidade. E isso fica evidente logo já no início da carta, quando Paulo começa a escrever aos filipenses. Se você pegar outras cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Paulo, quando se apresenta, sempre no verso 1, capítulo 1, Paulo fala: Paulo, apóstolo de Cristo. Ele se apresenta como apóstolo. E aqui Paulo não faz isso. Ele não se apresenta como apóstolo, porque aqui não tem necessidade de mostrar as credenciais. Não há necessidade de defender quem Paulo é.
Não há necessidade de defender a sua pregação verdadeira do Evangelho, porque os filipenses não têm problema com isso. Por isso a carta, existe essa proximidade de Paulo para com os filipenses. É um amor mútuo. Então Paulo não precisa mostrar as suas credenciais. Paulo, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 9, ele precisa defender o seu apostolado. E ele mostra o porquê que ele é o apóstolo. Aqui em Filipenses não há necessidade disso. Tamanha proximidade de Paulo para com os filipenses. William Barclay vai dizer, como a gente já disse, que de todas as igrejas, a de Filipos era a qual Paulo mais se sentia ligado. Mais se sentia ligado. E a gente nota isso durante toda a carta de Paulo. É uma carta pequena e eu indico que você leia ela depois. É uma carta profunda e maravilhosa para que a gente possamos ler. No verso 8 do capítulo 1, Paulo fala sobre a saudade que sente dos filipenses. No capítulo 4, verso 1, Paulo fala que sente muita saudade para com os filipenses. No versículo 4 do capítulo 1, Paulo ora pelos filipenses. No capítulo 19, no verso 19, melhor dizendo, do capítulo 1, a oração dos filipenses por Paulo. E no capítulo 10, no capítulo 4, verso 10, é demonstrado o cuidado dos filipenses para com Paulo. Então, há evidências em toda a carta. Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer a evidência para você de que essa carta aqui, embora o plano de fundo dela seja a prisão de Paulo, Paulo está aqui expressando a sua alegria e a sua satisfação em Deus. E isso é um desafio para as nossas vidas no dia de hoje. Como a gente mantém a nossa fé alicerçada na rocha em meio a tantas incertezas, em meio a tantas dificuldades que o mundo nos proporciona. Como a gente mantém a nossa fé firme e inabalável. E por isso, o tema que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é Deus no controle. Fé em tempos de incerteza. Esse é o tema. Irmãos, para mim. Eu estou aqui. Eu quero trabalhar com vocês o tema Deus no controle. Fé em tempos de incerteza. Uma fé firmada na rocha em tempos de incerteza. A gente vive num momento de incerteza, né? A gente vive em momentos instáveis. E a nossa fé precisa ser uma âncora. Nossa fé precisa estar ancorada em Cristo. Amém? Glória a Deus. E Paulo compartilha aqui, na carta dele, 3 lições para nós. 3 lições que a gente tem que tomar nas nossas vidas sobre alicerçarmos a nossa fé em Cristo e entendemos que Deus está no controle. E a primeira lição que Paulo nos ensina aqui é que Deus controla todas as coisas. Lê comigo o verso 12 e 13. Paulo vai dizer assim, versos 12 e 13 de Filipenses 1. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Qual que é a evidência aqui? O que tem que ficar marcado aqui na nossa mente? Que tudo isso que Paulo está vivendo tem contribuído para o avanço do Evangelho. Qual é a compreensão de Paulo? Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou preso, não posso sair daqui, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está tão no controle de todas as coisas, que esses aí, que estão fora, que estão lá fora, e que também são cristãos, quando vão pregar, pregam com mais ousadia e pregam com mais coragem. Olha que magnífico isso. Será que nós, estarmos presos, diríamos a mesma coisa? Eu estou preso aqui, não posso, mas aqueles irmãos que estão lá na igreja, lá na EPI do Cavalari, eles estão pregando o Evangelho de maneira mais corajosa, com mais ousadia, com mais afinco. Então Paulo, meus irmãos, deseja transmitir aqui que a situação dele não é um obstáculo. O que Paulo está vivendo aqui não é um obstáculo, mas sim um avanço do Evangelho. O Evangelho não para. O
que acontece conosco não faz com que o evangelho para. O evangelho sempre avança. Essa é uma compreensão do quê? Uma doutrina muito importante para nossas vidas. A doutrina da soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E falando um pouquinho do que Paulo está dizendo aqui, nos versos 12, 13 e 14, Gordon Fee, no seu livro, ele vai dizer assim, Paulo aborda o que está acontecendo com ele e como isso contribui para o crescimento do evangelho. Como que isso contribui para o crescimento do evangelho? Já nos versos 13 e 14, Paulo fala do impacto. No verso 12, Paulo fala o que está acontecendo. Eu estou preso, mas isso contribui para o avanço do evangelho. E nos versos 13 e 14, como isso faz o evangelho crescer? Esses, os que estão lá fora, pregam com mais vontade, pregam com mais ousadia, pregam com mais firmeza, pregam com mais vontade, porque sabem que o que eu estou passando não é um impeditivo, não é um obstáculo, não é o fim, não acaba aqui. Paulo tem essa compreensão, não acaba aqui, não chegou no fim. A mensagem do evangelho ainda há de ser propagada, e por isso eles pregam de forma mais ousada, com mais coragem, e mais pessoas conhecem esse amor poderoso de Deus. Lembra de uma história? José do Egito, ele é vendido, escravo, seus irmãos ali o odeiam. Na verdade, os irmãos querem matá-lo, né? Mas o irmão mais velho, o Rubem, fala, não, vamos matar, não, vamos vender ele. Manda ele lá para o Egito, né? E vai para o Egito, acaba indo para o Egito. Ele poderia pensar o quê? É o fim, acabou, eu vou ser escravo agora. Né? Eu poderia fazer muito mais, né, lá com o meu pai, né? Poderia cuidar dos rebanhos, de tudo aquilo que meu pai tinha, mas agora acabou, finalizou. Mas não é esse o propósito que Deus tinha para ele. Ali não foi o fim, assim como não é o fim nas nossas vidas. Embora a gente passe por momentos de dificuldade, embora a gente passe por momentos de luta, não é o fim, irmãos. Deus controla as nossas vidas, Deus controla soberanamente todos os nossos passos. Aonde quer que a gente esteja, Deus controla. E Deus soberanamente cuidou da vida de José lá no Egito. Fez com que ele ascendesse, fez com que ele crescesse, e ele se tornou segundo no reino. E ele foi responsável em não deixar com que a fome matasse milhões de pessoas. Essa foi a tarefa que José recebeu e ele a cumpriu, porque Deus o sustentou desde o início. Amém? Deus nos sustenta. Deus sustenta a sua vida, assim como Deus sustentou a vida de Paulo aqui. Isso não é um obstáculo, isso não é o fim. Deus é soberano. Então Paulo entende que Deus está no controle de todas as coisas. Não é ele, não é a sua eloquência, é Deus que está no controle. Outra lição que Paulo nos ensina aqui é que Paulo decide ser bênção em qualquer circunstância. Qualquer circunstância, Paulo decide ser bênção na vida dos irmãos. Leia comigo o verso de número 18, que vai dizer: verso 18 diz assim: mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Marca isso na sua mente. Sempre me alegrarei. Sempre me alegrarei. Mesmo em cativeiro, mesmo preso, Paulo ora pelos filipenses. Veja o verso comigo. Veja o verso 9 comigo. 9 e 10, na verdade. E diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, Paulo está orando pelos filipenses. Não se esqueça, meus irmãos, Paulo está preso. E mesmo assim, ele decide
ser bênção para a vida dos filipenses. Ele não manda uma carta falando assim, ó, tá difícil, viu? Olha aqui, o pessoal me trata mal aqui. Não, Paulo decide ser bênção. Sabe qual é o outro elemento que prova que Paulo decide ser bênção em qualquer circunstância? Atos 16. Paulo e Silas, também na cidade de Filipenses, estão ali pregando. Eles são presos e eles são açoitados. 40 chibatadas menos uma de misericórdia. E eles são presos por conta disso. Aí você imagina, preso, açoitado, né, e jogado dentro de uma cela depois. Né, pregam o evangelho, são açoitados e depois são jogados para dentro da cela. Qual que é a reação de Paulo e Silas ali dentro da cela? Eles cantam. Eles cantam, irmãos. Isso é constrangedor para nós. Isso é muito constrangedor. Eu acho que eu já estava assim. Já pode encomendar já, né, o plano lá de saúde, porque já daqui não tem mais saída. Mas Paulo e Silas cantam a Deus. Eles decidem ser bênção em qualquer lugar. Mas a história não acaba aí. Um terremoto sacode a cela, as grades da cela caem, o guarda ali naquele momento acorda e ele se assusta. Meu Deus, e agora? Eu vou ter que explicar que os prisioneiros escaparam. Como que eu vou explicar que esses prisioneiros foram embora? Aí Paulo fala lá de dentro, fala, a gente não saiu não, a gente está aqui dentro ainda. O que acontece? Paulo ora. Paulo e Silas oram pelo aqueles que o guardam. E não apenas ele, mas ele e toda a sua família conhecem o Senhor, se convertem ao Senhor. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Imagina a cena, irmãos. Monta a cena na mente de vocês. Eles estão pregando o evangelho, eles são açoitados. Aqueles do exército o levam para o cárcere. E depois eles pregam o evangelho não apenas para aquele homem da guarda, que faz parte daquele exército que açoitou eles. Olha que impressionante isso. Qual é a nossa atitude para com o nosso irmão, quando o nosso irmão, às vezes, por um dia ruim, às vezes, não nos trata tão bem? Não olho mais para a cara desse irmão. O pastor Ronaldo usa óculos. Se você me cumprimentar de longe, eu até posso levantar a mão, mas eu não vou saber quem você é. Se eu tivesse sem óculos ainda, irmão, é só um borrão. Não enxergo nada. E eu falo, o Ronaldo não me cumprimentou. Não vou falar mais com o Ronaldo. Mas Paulo e Silas aqui, eles desejam ser bênção em qualquer circunstância. Qual é a doutrina importante que a gente aprende aqui e que Paulo nos ensina através do texto? Perseverança dos santos. Nós devemos perseverar como igreja, não uma religião privada, a minha própria religião, ou aquilo que eu mesmo acredito. O Timothy Keller, no livro Deus Pródigo, né, que fala sobre a parábola do filho pródigo, ele fala que existem dois tipos de cristão. E ele compara esses dois tipos de cristão com cada filho. Um tipo de cristão é aquele que vive segundo aquilo que acha que tem que fazer, que é o filho mais novo. Pai, quero tudo que é meu e eu vou embora. Então ele vive conforme ele acha o que ele tem que fazer. E no outro lado tem o irmão mais velho. Por fora, ele faz tudo certo, ele obedece o pai manda ele ir, ele vai, o pai manda voltar, ele volta, o pai manda ele pegar, ele pega, mas por dentro o seu coração é um coração que está em qualquer lugar, menos no amor pelo Pai. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para Cristo, firmarmos a nossa vida em Cristo e sermos bênção em qualquer circunstância. Bênção em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você vê isso evidente no texto, que Paulo e Silas, Paulo aqui no texto, ele decidiu, por conta de Cristo na sua vida, Paulo decide ser bênção à vida dos filipenses. Eu vou ser bênção, não me importa a circunstância, não me importa o que esteja acontecendo. E isso é constrangedor para nós.
E é bom que nos constranja mesmo, porque gera movimento, gera mudança de vida para os nossos corações. Um exemplo mais recente nosso é um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer. Ele é contra o regime nazista. E ele escreve um livro, ele escreveu várias obras cristãs, na verdade, mas dentre elas, uma das mais conhecidas é o livro Discipulado. E eu indico que você leia. Ele fala sobre a graça barata, ali no livro. E ele é contra o regime nazista. E ele perde a sua vida por conta disso. Ele é perseguido pelo regime nazista e ele é morto. Só que ele não deixou a fé. Ele não se abalou. Eu vou ser bênção. Eu vou propagar essa mensagem de Deus. Eu vou perseverar. Perseverança dos santos. A confissão de fé de Westminster, meus irmãos, vai dizer que existem 2 pilares importantes para a nossa vida, no sentido de perseverança dos santos. A palavra de Deus e o seu Espírito Santo. A palavra de Deus que é, vamos dizer assim, o prumo da nossa vida. A base pelo qual nós devemos viver. E o Santo Espírito de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós temos meios de graça pelo qual nós podemos firmar os nossos pés em Cristo, na rocha que Cristo é, e sermos bênção em qualquer lugar. Não por conta de mim mesmo, mas porque em Cristo é na minha vida. Pelo fato de quem Cristo é e o que Ele fez na minha vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser bênção em qualquer circunstância. Abençoar os nossos irmãos. E por fim, a terceira lição que Paulo nos ensina aqui é qual é a nossa motivação quanto cristãos. E a pergunta que eu te faço, qual é a sua motivação em estar aqui hoje, na igreja, ouvindo a palavra? É porque você não tinha outro lugar para ir? Ou porque você está aqui com o seu coração, eu quero adorar esse Deus, porque eu preciso render a minha vida a Ele. Não há outra coisa que eu possa fazer no meu domingo, que é o dia do Senhor, que não seja adorá-lo, com tudo que eu tenho, com tudo que sou. E isso está aqui implícito no texto, nos versos 17 e 18. Vamos ler. Versos 17 e 18, que vai dizer assim: aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando assim que podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O que Paulo está dizendo aqui? Por que ele está falando que alguns pregam Cristo por interesse pessoal? Irmãos, Paulo está preso aqui na cidade de Roma. E ele escreve para os filipenses, certo? Quando Paulo é preso ali em Roma, o cárcere dele é um cárcere domiciliar. Ele não está numa prisão comum. Ele está numa prisão domiciliar. E ele pode receber pessoas ali. Então ele usa desse subterfúgio para poder pregar o evangelho. Para escrever cartas, uma delas foi a carta de Filipenses. Ele prega para aqueles que o guardam. Ele fala no texto, aqui no verso 13, que a guarda pretoriana é a guarda do próprio César. Então não é qualquer guarda que está cuidando de Paulo. É a elite do exército romano que guarda Paulo aqui. E então Paulo chega ali, ele pode receber pessoas, ele pode mandar cartas, ele pode pregar o evangelho para aqueles que estão ali guardando a ele. E isso provoca o quê? Provoca que na cidade de Roma existem outros mestres, existem outros mestres que propagam o evangelho, que pregam o evangelho, certo? E estes começam a ter menos expressão. Paulo começa a ter maior destaque. Então as pessoas começam a ir lá
onde Paulo está para poder ouvir o evangelho. Por quê? Porque Paulo prega com amor, Paulo prega com paixão, Paulo fala de um evangelho transformador, Paulo fala de um evangelho que não gera amarras na nossa vida, um evangelho que nos sufoca, pelo contrário, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma. Então as pessoas começam a ir lá, e esses outros mestres começam a ter menos expressão ali no cenário de Roma no primeiro século. Então o que esses outros mestres fazem? Vão pregar também, e eles não pregam um evangelho errado, eles pregam o evangelho correto. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o fato de Paulo se alegrar é porque eles de fato estão pregando o evangelho correto. Pelo contrário, Paulo não se alegraria. Pelo contrário, Paulo nunca ia aceitar um evangelho deturpado, certo? Então, Paulo aqui, meus irmãos, está falando sobre esses que tentam pregar o evangelho, mas não porque querem propagar a mensagem pura do evangelho, mas porque pregam com interesse pessoal. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente examinar os nossos corações. Por isso que o terceiro ponto é, qual é a nossa motivação? Porque muitas vezes a gente está aqui, mas não está aqui. Se é que você me entende. Muitas vezes a gente está pregando o evangelho, mas não está pregando porque Cristo é transformador, mas porque eu quero trazer a honra para mim. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Esse texto aqui, quando Paulo fala assim, aqueles porém pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que podem causar maior sofrimento para mim na prisão. Mas que importa, uma vez que de certa forma, ou de outra, Cristo está sendo pregado. Esse verso aqui, o verso 18, ele não é uma liberdade para qualquer tipo de pregação do evangelho, como os muitos podem utilizá-lo. Vamos fazer um carnaval gospel. Vamos fazer uma boate gospel para pregar o evangelho. Não é isso. O cerne aqui não é esse do texto. Não é um aval para que a gente faça esse tipo de coisa. Não, pelo contrário. Paulo aqui está fazendo uma reflexão para que a gente possa examinar os nossos corações e entender qual é a nossa motivação na fé. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Uma doutrina que está atrelada a esse ponto é a doutrina da depravação total. A depravação total não fala sobre que em tudo que a gente faz é ruim. Não é isso que ela fala. Ela fala que na completude do ser humano, em tudo que o ser humano faz, está marcado e manchado pelo pecado. Uma vez que Adão e Eva pecaram, e nós também vivemos distanciados de Deus, tudo que a gente faz, se a gente não estiver com a nossa vida e o nosso coração pautado na palavra, e o Santo Espírito de Deus falando aos nossos ouvidos, as nossas motivações são deturpadas. A gente prega o evangelho, mas não prega o evangelho. Prega, sim, uma mensagem ok, mas o nosso coração deseja status. Nosso coração deseja qualquer outra coisa, menos que o evangelho verdadeiro seja propagado. Eu quero que eu seja reconhecido. Eu quero que meu nome seja dito lá em cima do palco. Eu quero que eu tenha honras. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente tem que examinar os nossos corações. Lembrando, tudo que a gente viu até aqui, Deus controla as nossas vidas e os nossos corações. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias que acontecem conosco. O nosso Deus, Ele ajuda, nos auxilia para que a gente persevere. Que a gente persevere. E nessa perseverança nós podemos ser bênção em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Certo? E eu não estou falando aqui, meus irmãos, de você ser bênção em qualquer lugar, no sentido de você sempre estar sorrindo para tudo, tá? Não é isso. Não é esse o ponto. O ponto
é que você, mesmo naquele dia de dificuldade, eu estou aqui porque Cristo morreu por mim. Então eu vou dar o meu máximo. Eu vou dar o meu máximo. Mesmo às vezes não conseguindo sorrir da maneira como querem que eu sorria, mas eu vou dar o meu máximo. Consegue entender? Amém? Glória a Deus. E por fim, precisamos examinar os nossos corações. E qual é as nossas motivações. Nosso Deus, o nosso Pai, Ele cuida de cada detalhe, cada momento da nossa vida. Não importa o que a gente esteja vivendo. E a gente precisa ter claramente em nossa mente que Ele é soberano sobre tudo. Tudo que a gente vive. Concluindo, nós devemos ser bênção para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Na maioria das vezes a gente murmura, né? A gente não escolhe não ser bênção, a gente murmura. Ainda mais quando acontece algo errado, quando acontece algo que foge à nossa expectativa. Mas a gente deve perseverar. Eu sei que é muito mais fácil eu falar isso do que a gente viver. Mas, como eu disse, né? Como a confissão de fé vai dizer, nós temos a palavra que é viva e eficaz. Nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Então nós precisamos perseverar e buscar a fonte, a palavra viva, Cristo. E nós precisamos avaliar o nosso coração, precisamos avaliar a nossa mente. E isso é constante, dia após dia. Onde estão as nossas motivações? Estou me trocando, estou indo para a igreja. Qual é a minha motivação em estar indo para a igreja hoje? Por que eu estou indo para a igreja? Eu estou indo porque eu estou escalado, eu tenho que estar lá. Então eu tenho que estar lá, não tem outra coisa para fazer. Não, eu estou indo porque eu amo esse Deus. Isso é reflexo de uma vida diária que bebe da fonte e que se prostra diante de Deus, que se rende diante de Deus. Paulo afirma que vivia em Cristo. E viver em Cristo é a raiz de tudo que a gente falou até aqui. Viver em Cristo é a raiz. E para finalizar, irmãos, eu queria ler uma frase de um pastor presbiteriano, Marvin Vincent. E ele vai dizer assim: estar em Cristo é viver continuamente na atmosfera e no Espírito de Cristo. É viver em um mundo em que cada coisa nos fala dele. É viver uma vida em que nunca nos sentimos separados dele. Nem por um só momento. É de onde sempre nos sentimos rodeados e favorecidos por sua presença, por sua força e por seu poder. O cristão é diferente sempre e em todas as partes. E é consciente da presença de Cristo que o circunda. Maravilhoso. Que a nossa vida seja uma vida que tenha evidente que a presença de Cristo nos circunda, nos envolve, a cada dia, a cada ação. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar a Ele. Queria chamar o Ministério de Louvor também. Pai, que os nossos corações, Senhor, sejam corações que estejam pautados em Ti, ó Pai. Que a nossa vida seja uma vida que esteja pautada em Ti, ó Pai. Que a nossa vida, Senhor, nós possamos dizer, assim como Paulo diz na carta de Paulo aos Filipenses, que o viver é Cristo. Que o viver é Cristo, Pai. E o morrer é lucro, porque estaremos contigo, Senhor, na glória. Que a nossa vida seja uma vida que seja pautada nisso, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa regular os nossos corações, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos ver quase que de forma, ó Deus, nós possamos quase que de forma palpável, ó Pai, sentir a Tua presença diariamente nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, no dia a dia, sermos pessoas perseverantes em Ti, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus,
ser bênção ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso familiar, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, que nós possamos ser bênção, meu Pai, em qualquer circunstância, Deus. Não porque devemos sorrir para tudo, mas porque estamos vivendo em Ti, ó Pai. Essa é a máxima da palavra, viver em Ti, porque Tu está no controle, ó Pai. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas, e pelo Senhor estar no controle das nossas vidas, ó Pai, a nossa fé é uma fé inabalável, ó Deus. É uma fé que pulsa, é uma fé, Senhor, que está com a vida e com o coração em Ti, ó Pai. E que as nossas motivações, ó Pai, que as nossas intenções, ó Deus, sejam intenções puras e verdadeiras, ó Pai. Puras e verdadeiras, ó Pai. Oh Deus, venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, venha sobre os Teus filhos, ó Pai, que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, Pai. E que nós possamos, ó Deus, de fato, ter as nossas vidas firmadas na rocha, que é o Senhor. É assim que eu te louvo e te agradeço por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. É muito